No dia de hoje, muita especulação surgiu sobre o estado de saúde do Lula, porque ele foi realizar exame de rotina e vocês sabem como são os bolsonaristas, conspiratórios. Mas para o azar de Bolsonaro, a saúde de Lula está ótima e ele vai para a COP27 com tudo. Bolsonaro vai ser humilhado nessa semana, tanto pelo Lula na COP27, mas também na ONU, porque o governo Bolsonaro vai ser sabatinado. É o início da destruição internacional de Bolsonaro e também da prisão do presidente da República. E eu quero que você coloque aqui nos comentários se você quer que o Bolsonaro seja preso e se você acha que vai ser uma humilhação para o Bolsonaro internacionalmente nessa semana. Deixa o like se você torce para que isso aconteça e claro, se inscreva no canal, um pouquinho mais de 200 inscritos para a marca dos 200 mil. E eu já quero começar esse vídeo acabando com qualquer tipo de especulação que possa surgir a respeito do estado de saúde do Lula. Porque vocês sabem que o Lula tem um problema passado de saúde na garganta. Ele teve lá um tumor e aí a saúde dele ficou um pouco debilitada na época, mas o Lula está 100%, ele já está curado da doença. E nós sabemos que ao longo do primeiro e do segundo turno, muitas especulações surgiram a respeito desse assunto, inclusive, principalmente vindas de bolsonaristas. Inclusive o general Augusto Heleno teve uma fala muito infeliz, dizendo que infelizmente o Lula estava bem de saúde. Uma fala assim calhorda por parte do general Augusto Heleno. E o Lula fez exames de rotina no Sírio-Libanês, ele está com a garganta inflamada e tem umas outras manchas brancas que não são relacionadas ao problema anterior do Lula. A saúde dele está ótima, segundo informações da Mônica Bergamo e do boletim que foi emitido pelo hospital que fez os exames. Agora, diferentemente do Lula, quem não está bem de saúde é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro sumiu e nós sabemos que ele está com um problema na perna, uma infecção provocada ali pela má circulação e acúmulo de bactérias. Segundo as informações que nós temos, o Bolsonaro ele está com muitas dores e feridas abertas na perna que não estão cicatrizando. Pelo menos é a informação que nós temos e esse é o motivo do Bolsonaro não estar trabalhando. Então não é porque ele é um preguiçoso. Também é, mas aparentemente é porque ele está aí debilitado. Será que é só isso mesmo? Coloque nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o Bolsonaro, ele vai ficar ainda pior de saúde porque o Lula vai terça-feira para a COP27. O Lula não é o presidente do país, mas vai ser recebido com todas as pompas de chefe de Estado, porque a ausência do Bolsonaro empurra o Lula para governar o nosso país. O Lula nem assumiu e já vai para uma conferência convidado pelo país anfitrião. A COP27 vai ser realizada no Egito. E vocês sabem que o prestígio internacional do Bolsonaro na área do clima, na área ambiental, é péssimo. E o Lula já tem ali 10 reuniões bilaterais agendadas. Então assim, vai ser recebido com pompa para a dor de cotovelo do Bolsonaro. O Bolsonaro tá com problema na perna? Era maior, ele tá com problema no cotovelo. Porque ele acha que o Lula tá indo lá para falar mal do Brasil. Na verdade, na cabeça dele não é que o Lula vai falar mal do Brasil. O Lula vai falar mal dele, Bolsonaro. Mas vai falar aquilo que o mundo inteiro já sabe. E ele tá chamando o Lula de usurpador. Porque o Lula tá indo no meu lugar, como se ele fosse o presidente. Mas o Bolsonaro pode ir. Ele não vai porque ele não quer. Porque se ele for à COP27, vai ficar evidente o total desprestígio que ele tem. Tudo bem que, como ele foi o presidente derrotado, as atenções ficariam mais para o Lula, que tem uma expectativa ou a perspectiva de poder para 2023. Só que Bolsonaro também é um pária internacional. E o Lula indo à Conferência do Clima, a humilhação do Bolsonaro vai ser enorme. E aumenta a humilhação porque na segunda-feira o governo Bolsonaro vai ser sabatinado durante 3 horas na ONU sobre o assunto de direitos humanos, que é também um dos calcanhares de Aquiles do governo Bolsonaro. Aí você vai falar, mas qual é o ponto forte do governo Bolsonaro? Na verdade não tem, né? Você tem toda a razão. Só que alguns pontos são piores para o governo Bolsonaro, porque tem toda a questão da pandemia, dos povos indígenas ou dos povos originários, toda a situação envolvendo a pobreza, e o Jamil Chad trouxe essa informação. A ONU selecionou esse assunto a dedo para fustigar o governo Bolsonaro. E a sabatina ocorrerá ao longo de 3 horas. Não será Bolsonaro, que vai ser, obviamente, sabatinado por países, associações e comissões, mas representantes do governo Bolsonaro. Vai ser, assim, uma vergonha. Sabatina da ONU na segunda, viagem de Lula à COP27 na terça-feira e o prestígio internacional do Bolsonaro vai ser totalmente dinamitado. Só que se você acha que a humilhação do Bolsonaro vai terminar por aí, muito pelo contrário. A humilhação vai aumentar ainda mais com os programas sociais que o Lula vai colocar na jogada a partir de 2023, porque Lula tem um ótimo plano. E vocês sabem muito bem que quanto menos prestígio internacional o governo Bolsonaro ou Bolsonaro tiver,
maiores são as chances dele ser preso, porque o Bolsonaro vai ou precisaria do respaldo internacional para ter a comunidade internacional falando que ele é um perseguido pelas instituições brasileiras. Só que sem isso não vai adiantar. Bolsonaro vai ser preso. Você quer que o Bolsonaro seja preso? Então coloca aqui Bolsonaro na cadeia já e se inscreva no canal. E por que a humilhação vai aumentar? Porque os planos do Lula, os planos econômicos do Lula, são muito bons e promissores para 2023. Por que o Lula vai fazer? Ele vai fomentar pequenos negócios com os bancos públicos. Então esse é um ponto 1 do plano do Lula. Então você que perdeu emprego, que vai precisar empreender, eu preciso abrir um bar, eu preciso abrir uma lojinha, ótimo. O governo vai dar crédito para você com os bancos públicos. Só que não adianta só você ter crédito para abrir o seu negócio. Você precisa ter mercado consumidor. E com a injeção de recursos públicos com os programas sociais na população de baixa renda, mantendo o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família em R$600 e dando um adicional de R$1.500 para cada filho, o Lula vai fomentar o negócio local. Porque não são as grandes empresas que geram empregos no país. Não, são os pequenos empresários que vão abrir uma lojinha, que abre lá uma lojinha de roupa no bairro, que precisa contratar uma vendedora. Só que não adianta nada ter a vendedora, ter a lojinha de roupa, você não tem ninguém comprar. Só que com os programas sociais turbinados, com o dinheiro público, o que vai acontecer? A pessoa que mora ali no bairro vai ter dinheiro, vai lá e vai comprar a roupa, a comida na vendinha, tomar a cerveja no bar. Então isso vai movimentar a economia local. Então você tem aí 2 pilares do plano econômico do Lula. Fomentar a abertura de novos postos de trabalho via empreendedorismo, com os bancos públicos, injetar dinheiro na população de baixa renda com os programas sociais e a capacitação. E aí você tem o plano econômico do Lula para desenvolver e gerar bem-estar na população. É um bom plano. É um plano que tem me deixado assim bastante entusiasmado com essa situação. Ah, mas o mercado está reclamando. O Henrique Meirelles reclamou. Meirelles, que vai escutar o Meirelles, pessoal? O Meirelles, ele tá chateado porque ele não teve cargo. Ele tinha toda uma expectativa que ele teria um cargo no futuro governo Lula e não teve, então ele tá frustrado. Aí ele vem aparecer, falar que existe 65% de chance do Lula fazer um governo igual a Dilma. 65%. De onde ele tirou essa estatística? Eu quero saber de onde que ele tirou esse número. Que cálculo econométrico que ele fez? Que regressão linear usando o R ele fez? Tem nada, tirou da cabeça dele, ele tá frustrado. E o pior de tudo, para o Meirelles, é que tá ficando feio pra ele. Porque ele tá pegando fama de ressentido, tá pegando fama de mimizento, de chorão. Porque ele não teve o cargo que ele gostaria de ter no governo Lula, ou um Bacen, ou a presidência do Banco do Brasil, ou até mesmo ministro da Fazenda. E aí o que acontece? Fica choramingando pelos cantos, lambendo feridas de um jeito patético, mostrando que o Meirelles, chama o Meirelles, né, para resolver os problemas, mostrando que o Meirelles é um homenzinho pequeno, por conta dessas atitudes toscas dele. Ah, porque o mercado reagiu mal. Não, pessoal. Até o Abílio Diniz, empresário, que nós também falamos muito, ele falou assim, é necessário ter ajuda social. Nós vimos isso ao longo da pandemia. Eu mudei a minha visão. Não adianta nós termos somente responsabilidade fiscal, porque é importante fomentar os empregos, é importante que o governo estimule a geração de empregos e o consumo, porque as empresas não vão fazer isso. Não vai ser a Faria Lima, porque a Faria Lima está financiarizada, mas sim o projeto do Lula de renda, capacitação e principalmente geração de empregos via fomento de abertura de novos postos de trabalho. É assim que vai ser. E o Abílio Diniz, que aparentemente tem um pouco mais de consciência do que muitos empresários da Faria Lima, e mais ainda, não é um ressentido como o Henrique Meirelles, entendeu o plano do Lula e tá falando, não, vai dar tudo certo, vai ser muito bom e há uma expectativa para isso. Só que vai ser difícil, pessoal. Vai ser muito difícil, porque claramente o país está dividido. Claramente há forças antagônicas que não querem que Lula faça os programas sociais dele da forma como ele gostaria de fazer, porque, furou o teto de gastos. Na hora do que o Bolsonaro furou o teto de gastos, ninguém falou nada. Então existe um componente ideológico muito forte na Faria Lima, isso é óbvio, que fomenta inclusive esse bolsonarismo mentiroso e conspiratório. A gente sabe disso também. Nós sabemos muito bem disso. Então não vai ser fácil para o Lula governar. O Lula vai ficar ali batalhando, esgrimando com o mercado até o fim. E foi por isso que ele precisa da ajuda de vocês.
Por isso que o Lula pediu a ajuda da sociedade no seu discurso. Se você que gosta do Lula, que espera que ele faça um bom governo, ou mais ainda, você acredita em responsabilidade social, num país melhor, numa redução da desigualdade, você vai ter que ajudar o Lula. Porque sem o seu esforço, sem a sua ajuda, Lula não vai conseguir prosperar. Ele está muito bem de saúde. Ele vai conseguir humilhar Bolsonaro na COP27. A ruína de Bolsonaro chegou. Bolsonaro será preso. Mas do que adianta Bolsonaro ser preso se nós continuarmos com a quantidade de miseráveis que nós temos no país? Não vai resolver de absolutamente nada.